Eu preciso te dizer algo, Adriana, em questão do que estava falando, e, Hã. e não posso deixar de passar minha opinião, né, em questão dos adictos, né, das pessoas, dos dependentes, né. Eu creio que entre eles a gente pode ter laços de fraternidade, mas não aqueles laços, né, de codependência. Em questão, falo, tiro atenção sobre os adictos que estão saindo do Brasil despreparados. Hoje tem Bruno Mutante, que está numa situação de rua, né? Numa situação precária. E eu falo, não faltou esforço até da minha parte, tá? Eu sou aqui, tô aqui para explicar para vocês, porque também da minha parte eu tentei o possível, né? Tentei fazer o possível, tentei ajudá-lo, tentei apoiá-lo, mas não adiantou. Como se diz, né? Uma doença, ela traz ali, ela, a nível, né? A pessoa às vezes está bem, de repente ela pode chegar lá no fundo, e a dependência é essa. Eu fiquei muito triste em questão do que aconteceu com o Bruno, né? Ele ficou muito tempo bem, e depois eu tive a notícia que ele estava mesmo em situação de rua em Portugal. A madrinha fez o possível, Selma também fez o possível, e até teve uma seguidora minha que estava em Portugal. Ela pediu para mim contato com o Bruno. Então, se você tiver contato aí com quem estiver próximo ao Bruno em Portugal, souber alguma notícia dele, vocês me mandam, porque tem uma pessoa que conhece uma ONG que possa ajudá-lo, dar um amparo para ele, tá? Porque o Bruno, ele tentou o asilo político na França, né? E aí, ele conseguiu um apoio lá na França, mas trabalho, mas ele não foi adiante, né? Em questão também da dependência química. Na França ele tentou, mas o Bruno ele precisava fazer um segmento psicológico, algo mais além, né? E Selma fez um esforço grande, sabe? E aí chega a hora da gente ter que deixar, como se diz no italiano, né? Mandare via. Então, tem que deixar ir. Às vezes a gente tem que soltar a mão e deixar ir. Não podemos pegar e segurar na nossa mão, porque é como uma brasa, né? Ela vai queimar ali. Então, é muito triste que eu fale isso para vocês em questão. Em questão também de adictos sair do Brasil, temos a experiência do Ivo. O Ivo nunca deveria ter saído do Brasil. Para mim, na minha opinião, ele saiu fugido, ele saiu até mesmo com outra identidade, porque não tem capacidade do Ivo ter saído do Brasil com os problemas que tem a resolver no Brasil. Sim. Quero tirar uma fala também, Adriana, que o Marcos Basto pregou e tirar atenção também, para a gente também refletir e pautar isso futuramente, é que Marcos Basto ele pregava que não tinha lei para quem brasileiros que moram no exterior. A gente não deixa de ser brasileiro morando fora, tá? E que a lei, ela é eficaz sim, a gente não pode falar: "Ah, não funciona". Funciona sim, a lei sempre funcionou, a gente precisa cutucar ela, a gente precisa motivar, a gente precisa buscar, né, balançar ali como se diz, o saco para poder aquilo agir, funcionar. Então, a lei chega assim a nós, do Brasil, como a gente está de fora ou não, e como também chega da gente. Ela não precisa dos olhos de enxergar, mas em questão de nivelar, né, de colocar ali na balança. Então, a lei ela chega em qualquer outro lugar. Existe aí adictos, né, que não deveria ter saído do Brasil e saiu. E também é em questão dessa banalização, né, do tratamento que tem. Sempre pregaram aí um experimento, né? Um experimento. Podia ter pegado esse experimento social, eu creio, e ter transformado ali num meio, né, num passo, mas não foi, não foi. Tiro uma fala de um vídeo recentemente, que esse vídeo já é velho do Marcos Basto, né? Em questão dele falar que era coisas pessoais, que as pessoas atacavam ele, mas não. Eu sempre pautei nisso
na quebra dos direitos humanos, sempre eu falava. Eu tinha uma grande esperança em questão de Priscila, e aí eu tive um, como se diz, uma desilusão muito grande em questão a isso. Fui a fundo saber realmente se minha fala ela dava ênfase, né, nessa questão. E eu vi alguns atos de Priscila e outras questões que é abominável, sabe? É terrível, terrível. E isso daí um dia chegará a público, né? Essas questões que eu pauto de Priscila. E é isso, Adriana. Eu creio que existe também adictos, tá? Que a gente pode ali ter um pouco de fraternidade com eles, dar um apoio ali moral, né? Não só financeiro, pessoas que querem ajudar financeiro, a que ajude, mas tenha um limite, saiba o que está fazendo, porque saiba ter, como se diz, ter ciência do que está fazendo, porque o dinheiro ele não vai adiantar nada na mão de uma pessoa que precisa sempre tá tratando a doença, porque eu creio assim, a minha visão na dependência química é como uma ferida aberta com um curativo. Quando eu tenho apoio, quando tem o sustento de alguém, o sustento que eu falo ali, apoio moral, é, sabe, tá pelejando com a família também, porque isso é um envolvimento de pessoas, necessita desse envolvimento de pessoas, precisa de ter com todo mundo com um olhar ali para essa pessoa, para essas pessoas. Não adianta eu tentar lutar sozinha, porque isso vai desgastar. Então, sozinha não conseguimos nada nessa vida, nada, nada, nada. Nós devemos ter esse olhar atento, porque podemos sim fazer a diferença, fazer a nossa parte. Nós podemos fazer a diferença desenvolvendo aí com outras pessoas, né? Desenvolvendo sempre um bom o olhar, né? Uma boa reflexão e ali uma ação. Então, o dependente químico necessita realmente do amor fraterno, de uma paciência, mas também sozinha a pessoa ela vai adoecer, porque é como um curativo que você vai colocar naquela pessoa. Esse curativo ele tem que ser trocado sempre, renovado sempre, né? Então, a adicção é isso. É uma ferida aberta, ela vai melhorar. Tem dia que ela vai começar a inflamar. Tem dia que vai ser preciso trocar duas vezes, três vezes ali aquele curativo. É a paciência, né? Aplicando ali sobre aquela pessoa. Então, isso pode ser desgastante. Selma, eu creio, isso são minhas palavras que eu acho. Selma, ela, enquanto que ela não soltou, mandou via em questão do Bruno, não deixou ir, ela tava como se diz, paralisada. Por quê? Porque quando você vai tentar ajudar uma dica que você não tem, você pode ter até um pouco ali de paciência, um pouco de estrutura, sabe? Mesmo assim, quando você não tem outro tipo de ajuda profissional, ou mesmo um, uma equipe, um grupo, ou pessoas engajadas nisso, ele vai te puxar para baixo. Ele não vai te puxar para adicção, mas ele vai te puxar para culpa, ele vai te puxar para dor, né? Para te dizer, falar assim, nossa, eu não posso fazer nada. Ou você vai começar a dar, né, para poder não ter aquela culpa de falar, "Ah, eu não fiz", né? Então eu creio que tem muitas pessoas emocionalmente que não estão preparadas, principalmente muitas mulheres aí que, como se diz, que financia esse ato do adicto continuar pedindo, continuar explorando a sua doença para poder ter um retorno financeiro. Eu acho isso totalmente errado. Eu creio que se ele trabalhar nas redes sociais, se ele faz ali uma live, se ele mostra a luta dele, ele todo dia vencendo um dia, fora da droga, talvez tenha até mais retorno do que ele ficar pedindo dinheiro, né? Então, tá aí a amostra, né, de vários fazendo isso, pegou febre. Então, e rifas e fazendo um monte de coisa, escândalos. E quando tu vai falar, porque a gente tá com inveja. É verdade, Grazi. Sim. Você falando tudo isso, Grazi, assim, aí eu fico até meio sentida, porque a gente luta tanto. Tem 4 anos que eu estou aqui com o meu canal, sempre explicando o que é a drogadição, o que as pessoas precisam entender, o que é, as pessoas precisam estudar.
E as pessoas não conseguem entender que o adicto, ele é adicto em qualquer local. Ele pode estar aqui no Brasil, em Portugal, na França, ele vai continuar sendo adicto. E o problema é aqui, ó. Entendeu? A dependência química é uma doença do cérebro. Não existe transplante de cérebro. Então não adianta as pessoas achar que vai levar ele para um outro país, está ajudando, que ele está maravilhosamente bem. E a gente sabe que não está, gente. Tem muitos. Eu já vi muitas pessoas falarem, fulano caiu. Teve um vídeo meu no YouTube que eu coloquei sobre uma foto que eu recebi de um adicto caído nas ruas, e depois ele fez uma live dizendo que estava tudo bem, as madrinhas estavam dando glória a Deus e aleluia. Ó, vou te chamar no privado, ó, vou te chamar no privado. Então, você vê como eles manipulam as pessoas e eles já sabem como manipular. O Emerson disse: eu não vou vender meu celular porque sem o celular eu não consigo receber Pix. E ele é um doente, ele é um adicto. Então, você falando isso do Bruno Mutante, eu vi algumas pessoas dizendo: ah, ele é soberbo, ele cuspiu no prato que comeu. Não, ele é um doente. Ah, mas ele fez isso. Gente, ele é um adicto. Ele vai estar onde é conveniente para ele. Aonde for conveniente ao uso, ele vai estar. Entendeu? Então, as pessoas não conseguem entender isso. Que eles precisam eles são adictos e eles precisam ser tratados como tal. Toda pessoa que está doente, ela precisa de médico. Ela não precisa arrumar cabelo, ela não precisa usar batom, se arrumar toda, porque o problema é interno. O tratamento real da dependência química, ela vem de dentro para fora. Quando você vê alguém aí embelezando fulano e falando que ai, fulano não usa mais, eles estão se sabotando, porque o adicto mente, manipula, usa e teve inclusive uma foto que eu recebi que ele está simulando que está trabalhando como pedreiro para conseguir piques das pessoas. E as pessoas caem nisso, sabe? E tem Eu tô muita atenta nisso, estava observando também. Gente, a gente também tem a história do Ronaldo. O Ronaldo tá firme, tá? Tá firme, ele tá indo. Ele também tá enfrentando, né, os desafios da imigração, né? Desafio de ser imigrante no exterior. Então, assim, não é que dizer, ah, não, porque todos que estão. Não é, eu não tô falando que todos que estão fora estão em situação ruim, não. Além de ter adicção, a gente tem que ter um olhar do que é imigração, do que é imigrar, do que é adentrar em outra cultura, mesmo sendo em Portugal, é outra cultura, é outro tipo de vida, não é estar no Brasil, que é porque eles falam português lá em Portugal, que ele não é um imigrante. Tem a realidade do imigrante também, e todo imigrante, na fase de adaptação, não é fácil. Então, temos o Ronaldo que está na luta, está vencendo cada dia. Precisamos adentrar dentro da realidade dessa situação, por quê? Porque a adicção, normalmente, quando a família ela tá a par, quando a família ela busca entendimento, ela busca informações, ela busca tratar, né, de forma coerente, coesa aquela pessoa, ela sem cessar, ela busca informações, ela busca meios, né? Então, normalmente, quando a pessoa ela cai, ela tem ela recai, né? Ela recai, ela tá em crise, ela tá em uso. Eles, o que que eles fazem? Deixa aquele tempo latente e depois entra a internação. Um tempo longo, uma internação de quase um ano, e a família não deixa, né? Ele para trás, tá lá, tá presente, tá. Aí ele tá. O que que ele tá fazendo nessa internação? Ele tá evoluindo com um estudo, ele tá evoluindo, focando em algo, ele está indo para tomando alguma direção nessa fase, né? Que acontece aí o dependente químico ele sai da clínica, aí continua novamente todo o tratamento com a família, com o reduto. Então temos aí uma grande possibilidade de um tratamento longo sem uma queda, sem uma crise, quando o adicto sai do reduto. Mas não quer dizer que ele vai estar curado, que ele vai estar fora da droga, não. Ou ele vai ter uma crise, ou ele vai ter outro tipo de vício, ou ele vai ter outro tipo de, como se diz, né, de refúgio, de sequestro.
ele vai tentar se sequestrar para algum lado ou de algum jeito. Então é por isso que tem que sempre estar ali, não só a família também, mas também os profissionais atentos e com essa família, os amigos também, procurar saber, procurar desenvolver algum tipo de habilidade para poder ajudar, né, aquele colega, aquele amigo, aquele primo, aquele irmão, porque fácil não é. É uma luta incessante, é uma luta pro resto da vida, e essa luta também a cargo da família, principalmente, porque se a família não lutar junto com o dependente, as chances dele é muito pouca, muito pouca. A Marina, ela tirou, vamos colocar a Marina exemplo, Marina pegou a arte. A arte ajudou a Marina, tanto que a arte ela é, né? Ela pode ser ali também uma ferramenta, né? Então ali talvez ela se pega em algo, pega numa paixão, pega num foco que era a família, né? A Marina ela conseguiu força através de saber que ela ia ver a filha, que ela ia fazer isso pelo filho, pelo carinho pelo filho dela, para a saúde dela, pela fé que ela tem, né? Então, ela tinha tudo para dar certo e juntou as ferramentas e está funcionando. Então, a gente está vendo que está funcionando, né? Então, é uma luta incessante, é uma luta para o resto da vida. E para dar ali um conforto à família, né? A gente vê que muitos lutam isso e não perde o amor, né? Não perde o amor. Tem uns que vai, o amor fica abafado, né? O amor fica machucado. Então, por isso que a família às vezes tem esse afastamento, porque a família já tá doente, já tá tão prejudicada, né? Que aí a família afasta, às vezes, ou eles fazem esse afastamento para não machucar a família. É isso, Adriana. A luta contra a dependência química, Grazi, é uma luta árdua. E sozinho a pessoa não consegue, ela precisa de ajuda, né? Então, assim, essa ajuda ela precisa ser multidisciplinar. Isso. Então, quando eu vejo esses adictos recaindo, você deu o exemplo da Marina Silva, eu sempre dou esse exemplo da Marina, porque foi uma coisa que funcionou. Então, quando você vê esses projetos, eles não olham a recuperação do adicto. Olha, vamos seguir a linha de raciocínio, vamos procurar clínicas especializadas, porque se deu certo com a Marina, tem possibilidades de dar certo com os outros. Mas eles colocavam essa recuperação como inválida. Eles queriam invalidar esse tipo de tratamento que a Marina teve para poder subir, para elevar o tratamento deles, que era de arrecadação. Então, eles não seguiam o exemplo, porque a vida da gente é de exemplo. Né? Às vezes a pessoa, o que ela fala, não condiz muito, mas as atitudes dela mostram o que realmente é. Então, a Marina mostrou isso, que ela saiu de uma clínica, ela saiu ali com as prevenções, as recaídas fixada na mente dela, tudo eu posso, mas nem tudo eu tenho que me colocar. Então, a Marina, ela mostrou isso e esses projetos não conseguiram seguir esse exemplo. Eles pegaram o exemplo ruim, que são dos recaídos, porque as pessoas que entram nos projetos e recaem, elas têm que continuar nesses projetos, elas não podem mudar para uma clínica que está errado. Então, eles colocaram muito isso, eles quiseram sabotar a parte do tratamento especializado, dos parceiros brilhantes que ajudaram muito a Marina e conseguiram mostrar para a Marina que existe uma vida após o uso. Então, assim, e você vê que esses adictos que saíram do projeto, tem muitos recaindo, muitos em clínicas, muito em outro tipo de recuperação. Isso mostrou que o projeto não funcionou de verdade. Mas as pessoas não estão preparadas para esse tipo de conversa. E todas as vezes que chega alguém falando, fulano recaiu, eu às vezes nem falo no meu canal, porque eu fico com medo de não ser verdade, que tem coisas que o cara está colocando ali a cara, dizendo que não está em uso, e as pessoas estão caindo nessa manipulação, entendeu, Grazi? Essas pessoas se tornaram facilitadores, eles patrocinam o uso, essas madrinhas patrocinam o uso. E aonde que essas pessoas vão aprender? Né? Se as pessoas que aceitam as críticas, elas entendessem que o Marcos está onde ele está porque ele não aceitou as críticas construtivas, elas mudariam seus pensamentos. Né? Porque uma pessoa com 3 advogados não tem a capacidade, não conseguiu não teve a capacidade de estar respondendo em liberdade. Então as pessoas precisam colocar tudo isso em foco e elas não colocam, elas só colocam ele como o salvador da pátria.
sendo que não é nada disso. E assim, Grazi, queria falar aqui para Rosa Maria Viveiros. A Rosa Maria Viveiros é uma inscrita lá do meu canal, maravilhosa. Quando eu abri esse canal aqui no Face, ela foi a primeira pessoa que me deu estrela e ela acabou de me dar 50 estrelas e colocou abraço, querida Adriana. Rosa Maria, eu que te agradeço, querida. Muito obrigado, que Deus te abençoe, tá? E obrigado por estar sempre comigo, seja lá no YouTube ou seja aqui no Facebook. Deus te abençoe. Então, Grazi, ai, vocês também estão cheias das novidades, né, Grazi? Ai, é assim, não. Eu nem vou falar nada. Eu nem vou falar nada. Eu até tenho que confirmar, tá, gente? A live aí, Adriana, eu tenho que confirmar, porque tá tendo um imprevisto aí, né? Com uma das meninas, né, tá com um familiar um pouquinho mal, então, como se diz, quando tem alguma das meninas do coletivo em alguma situação assim, a gente respeita. Então, daqui a pouco a gente confirma se vai ter live ou não. Falar uma coisa. É, não tem nenhum familiar do Bruno Mutante para ajudar ele, alguma coisa assim, para trazer ele de volta? Olha, que eu saiba, eu não tenho contato com nada, sabe? Eu quis me ausentar em questão disso, porque eu fiz a minha parte, né, Adriana? Às vezes a gente não pode estar ali. A gente tem a Sim, família da gente, a gente tem o mundo inteiro, então a gente dedica, e o que acontece? A gente vê que a gente não consegue. Eu não consegui uma corrente ali para poder dar uma estabilidade para ele, né? Porque não é fácil. Então eu tentei bastante, foi anos aí eu acompanhando, eu tentando ali tá orientando, ajudando ele também, em questão que ele foi para os jogos, eu dei como patrocinei praticamente, né, não querendo me achar, né? Ele é muito grato em questão disso, dele ter tido a possibilidade de lutar fora do Brasil. Então ele tinha muito. Ele lutou, né? Não só no tatame, mas ele lutou muito contra essa doença. E creio que ele está lutando até hoje porque ele está vivo, né? sim. Então a questão é essa, não tenho, Adriana, nenhum contato com ninguém. E aí o Bruno, ele era vaidoso, né? Ele tinha aquela vaidade, aí ele quebrou um dente treinando, então ele ficou bem mal. Eu acho que foi bem que balançou ele, foi disso, né? Então, realmente, não vamos falar, o Bruno é ingrato, a Zumbilândia aí falando, ele é ingrato, não. Ele não é ingrato, ele falou a realidade, né? Ele, ele sofreu violência lá dentro do projeto. Então, em nenhum momento ele precisou de mentir, porque ele sentiu na pele, né, a cutucada da Zumbilândia e ele ficou apavorado. Então, ninguém deu a chance a ele de continuar quando ele diz o que ele sofreu, né? Hoje a verdade está aí. As pessoas falando, é coisa de Deus, é projeto de Deus, mas só que quando um coitado sai de lá de dentro desorientado porque ele levou umas tabanadas, é porque é ingrato. Ele será. Eu virei pro Bruno e falei, Bruno, se você não levar o nome do projeto nas suas costas, no seu quinomo, você não vai prestar. Além de você ter que ficar calado, tu vai ter que colar o símbolo no seu quinomo. Você vai ter que carregar o nome do projeto. E aí, se ele for preso, e se você arrumar um grande patrocinador, você vai levar o nome de um suspeito, o nome de um projeto falso no seu quinomo? Essa foi a minha fala quando ele estava lutando, sabe? Quando ele falou, meu Deus, eu arrependo porque eu tinha que ter ficado calado nas redes sociais. Eu falei, não, era melhor, né? Era melhor até, né? Mas ele não suportou. Ele não suportou porque ele tinha todo mundo, ele tinha que idolatrar, né? Os adictos, as pessoas, os dependentes, eu não gosto dessa palavra, adicto, eu não gosto. Eu gosto de falar dependente químico. Mesmo ele saindo, mesmo ele não tá ativo, para mim ele é um dependente, sempre vai ter um dependente, como o Marcos era um dependente, né? Então, o dependente químico, ele não tem que carregar como se diz, um fardo de que ele é obrigado a, a se dobrar para um cara, para qualquer outra pessoa, porque tá ajudando. É igual a Francine
Franciane, né, o Grazi? A Franciane sofreu na mão do Budeu, e Sim. quando ela estava soluçando o tio Budeu, gente, eu fiquei com o coração partido. Ela, não, eu não quero falar do tio Budeu, com medo. Você viu o olhar de desespero da Pois é. pessoa? Comentários dizendo, sua ingrata, o Marcos te levou até aí, você é isso, você é aquilo, o que fizeram por você. Ou seja, essas mulheres, essas pessoas vulneráveis estão sendo, elas são proibidas de falar porque elas vivem na drogadição. Elas não podem falar. Não. Sabe quando você lacra a boca de uma mulher que ela está sofrendo ali na vida Eles, familiar? eles já faziam isso em Atos, Adriano, ali eles já sabiam que se saísse dali, se eles não se prostrassem ali para servir ainda o projeto fora, eles seriam, como se diz, como se diz?